Bom dia! Segundou, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Será que vocês estão me ouvindo bem? Hoje quase eu me atrasei aqui, mas não porque eu acordei tarde, mas porque tem coisas, tô com isso na minha cabeça. Tem coisas que não tem como o de ontem resolver. Sabe? Ontem eu fui dormir e, e eu confesso pra vocês que eu dormi só 4 horinhas e eu fui dormir de maquiagem. Fui dormir de maquiagem e eu tava ciente de que, né, cheguei, fui dormir com o cabelo ainda do clube que eu fui. E aí, o que acontece? Na verdade, o de ontem não serviu pra hoje, porque eu tava agoniada, parecia que eu tava pesada. Aí, quando foi hoje às 6h30 da manhã, bom dia. Quando foi hoje 6h30 da manhã, o que eu fiz? Falei, vou lavar meu cabelo, não aguento. Ou seja, tem coisas que o de ontem não vai servir para hoje, tá? Então, esse exemplo eu peguei do que me aconteceu ontem, né? Eu dormi com a maquiagem, que eu tinha ido para a igreja, e com o cabelo ainda da água da piscina. Então, hoje eu tive que resolver esse problema para me deixar melhor. Segundou, ótima segunda para você. Deixa eu só aguardar que tem o Instagram tá passando por umas ferramentas novas e eu vou aproveitar e já testar. Já tem aqui o nosso convidado, Tadeu Machello. Ó, Tadeu, nunca gaguejei para falar, te convidar e hoje eu gaguejei. Deixa eu aproveitar aqui e já compartilhar com o pessoal essa live e também já chamar aqui a nossa convidada também, que tem a Camila, tem o Tadeu, já tá por aqui. Deixa eu só aproveitar aqui a live hoje, que ela tem algumas ferramentas novas no Instagram e eu quero aproveitar essas ferramentas. Deixa eu só ver. Vamos chamar o povo aqui, vamos chamar o povo. Camila, solicita aí pra mim também. Ó, entrou gente aqui já. Bom dia. Bom dia. Faça uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Que todas as coisas boas lhe aconteçam. Pessoal, pode me solicitar aí, por gentileza, pra mim estar iniciando com vocês aqui. Deixa eu só ver. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Eita, diacho, deu uma bagunça de vídeo aqui. Peraí que eu tô sem minha arte aqui. Aê, bom dia. Cadê, gente? Vai me solicitando aí, por gentileza. Porque aqui não tem como eu chamar vocês. Até agora que não tô encontrando. Então, vocês que tem que me chamar. Vamos ver aqui. A Camila disse que tinha uma ferramenta nova aqui. Onde eu que faço o convite, mas eu não tô encontrando aqui não. Aqui, já teve gente que me chamou aqui. Vamos ver quem é. Aqui, Tadeu Machello. E você está aqui nessa segunda, 6h07 da manhã. Uau! Bom Oi, dia! Rai, bom dia! Tudo bem? Tô aqui. Minha voz tá Nossa, um pouco. Dormi ó, pouco, senão. esses últimos dias eu tenho dormido pouco também, mas dormir aliás, acordar mais cedo com um propósito é muito melhor. Melhor, né, Tadeu? É muito melhor, Pode, exatamente. pode dormir pouco, não tem problema nenhum. Tô te falando, é exatamente esse o diferencial. Quando você acorda e tem um propósito, ou seja, se torna insignificante, né? Só ter dormido 4 horas, de É verdade. leve. Aquele ditado que a gente fala de fazer algo que a gente pensa que está ajudando o outro, mas também, de certa forma, tá, ó, você está se autoalimentando, né? Então tá fazendo muito bem. Certeza. Bom dia, Camila. Tá conseguindo me ouvir aí? Olá, Não tô bom vendo dia. você ainda. Tá Você está ótimo. off? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Não estou te visualizando você. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a ver. Consigo mudar aqui a rede. A Camila está sempre com a gente, Tadeu, e faz o minuto de oração. Nós lemos uma parte um versículo, que é importante a Bom, gente começar o dia ali fazendo essa alimentação espiritual, né? Que faz todo sentido. Você é uma pessoa que defende muito isso. com certeza.
Já Melhorou? começamos. Isso. Não, ainda não estou visualizando você. Se você quiser entrar, entrar de novo, pode ser que vai acontecer igual alguns dias já acontece quando a gente faz as lives. Vamos ver aqui. Mas vamos aguardar. Tá tudo bem com você, Tadeu? Tudo ótimo, Rai. Tempinho que a gente não se vê pessoalmente, né? É, mas o ótimo ainda assim, a gente sempre buscando o progresso, né? Não tem Sim, como. O perfeito a gente não alcança. Então, a gente fica com progresso, vamos progredindo, vamos exatamente. acelerando. E aí, se acordar todos os dias, né? Em busca do seu alvo. Senão, vou tomar minha aguinha aqui. Sim, olha, essa coisa do buscar o alvo, né? Tudo está relacionado à visão, né? Se você se você não se antecipa, se você não enxerga ao longe, você não tem nem como progredir, não tem como acelerar, né? Exatamente. Eu particularmente, eu vejo isso. Por exemplo, o fato de você estar fazendo, isso é muito legal perceber. O fato de você estar fazendo essas lives às segundas-feiras pela manhã, esse horário, é uma visão que você tem, é uma antecipação que você teve. Sim, sim, E isso faz com que outras pessoas também sejam antecipadas, desperta essa outra questão em muitas outras pessoas, ajuda demais. O pessoal não faz ideia do quanto antecipa. E o antecipar não é simplesmente o antecipar acordar cedo, não. O antecipar na visão mesmo, né? exato. Na questão emocional, espiritual. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Você já tem uma previsão, né? No caso, quando eu criei. Camila, eu te chamei aí, só que você nem apareceu dessa vez, tá? Não sei o que aconteceu. Aceitei você aqui, mas ainda nem apareceu. E aí o que acontece? Eu sempre falava assim, nossa, eu estou imaginando aqui as pessoas, a dificuldade que é da segunda-feira, porque nós colocamos a segunda-feira como um dia tão pesado, né, já no nosso cotidiano que a gente escuta, e daí você já tem que se projetar até do dia anterior para isso não acontecer. Você já tem que fazer um trabalho anterior, porque as pessoas às vezes elas desgastam muita energia no domingo e começa a segunda-feira já falando, nossa, a segunda-feira é o peso, né? Coloca aquele peso absurdo. E daí eu falei, bom, eu vou motivar essas pessoas que segunda-feira é bom, porque eu sempre acreditei na segunda-feira, eu sempre amei a Positivo, né? Sim, sim. segunda tem uma energia muito boa, né? Ao contrário do que uma maioria pensa que não, que segunda é um dia pesado. E aí foi se criando temas todos os dias, mas que faz todo sentido, né? Essa busca pelo nosso lado espiritual, emocional, nós trabalharmos bem a nossa mente para o nosso dia correr bem, para mudar isso, fazer uma configuração novamente. Deixa eu ver só ver o que aconteceu, Camila, aqui, peraí, que eu estou preocupada. É uma nova configuração mesmo, Rai, porque Dia, Micael. a grande massa está naquela coisa, né? Segunda-feira, o pior dia da semana, e o sextou, o melhor dia. Né? Exato, Quando chega sexta-feira. Então, quer dizer, cria um estigma e o pessoal não percebe, tá passando isso adiante, tá passando isso para a família, tá passando para os amigos, tá passando para o trabalho. E aí, quer dizer, quem tem uma mente governante, quem tem uma visão de progresso, de crescimento, não pensa assim, não se deixa levar, porque sabe que é improdutivo, sabe que é paralisante, né? Esse tipo de pensamento, né? Esse tipo exato. de sensação. E o pessoal muitas vezes vai no embalo sem questionar, né?
sem questionar. E esse é o problema, né? As pessoas precisam aprender mais a questionar certas coisas para sair dessa rodinha do rato que eu falo e que tem todo sentido, né? Por isso que Rotina do rato, né? não chega a lugar nenhum, porque elas simplesmente elas não questionam as coisas, né? Só acompanha, tipo, Maria vai com as outras. E para É, você ver o processo, você tem que ir o lado contrário, sabe? Você vai assistir uma multidão vindo e você tem que estar sozinho lá. Mas está tudo bem por isso, né? Porque você vai ter direção e depois a gente vai começar a fazer coisas que é isso aqui, ó. Você vai ficar tão impactado da realidade que não foi revelada para todos ainda, porque muitos não permitiram, que você vai ficar muito empolgado em querer falar. Você vai querer falar, e você vai querer fazer o quê? Acelerar as coisas, que é o nosso tema hoje. Deixa eu só... sim. Bom dia, André. Tem muita gente entrando hoje nessa segunda-feira, que legal. Sejam bem-vindos. A Jennifer está aí também, né? Bom dia, Jennifer. Tá. Também tá. Não sei o que aconteceu, gente. O Instagram tá atrapalhando aqui nossa convidada a entrar. Deixa eu ver, que a gente já tá toda atrapalhada aqui, mas tudo bem, né? Instagram é para isso. Ai, vamos ver aqui. Aprendendo a mexer no Instagram até então, viu? Quando você Então, aprende, já surge uma ferramenta nova, né? todo dia tá tendo umas ferramentas muito bacanas que agora tá surgindo, mas não sei o que aconteceu aqui. Vamos ver o que é nosso convidado aqui. Bom, se ela não entrar, a gente começa aqui e vamos fazer o trem acontecer, porque ela tá convidando, provavelmente a internet ou o Instagram, acontece muito. Vamos só ver aqui. E aí, Tadeu, o que eu estava falando, nós vamos passar agora, estamos passando e as pessoas não estão percebendo que as coisas estão muito aceleradas, está muito rápido. Sim. E as pessoas precisam ter um momento de entrega realmente para o autoconhecimento, para se autodesenvolver, sabe? Fazer essa perguntinha, questionar e mudar. E começar a fazer esse trabalho. Porque não dá para você ficar vivendo na mesmice, ficar repetindo as coisas sem resultado algum, né? Não faz sentido. Então, é tempo de acelerar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu tenho uma frase que eu não me recordo aqui de quem é, que eu até postei, que é aquela coisa, os bons se calam, né? Enquanto os maus vêm e, tipo, fica em evidência de todas as coisas. E não faz sentido algum isso. Nós precisamos mudar esse histórico. E eu acredito que sempre eu falo, dentro do que eu me proponho a fazer, dentro do que você se propõe a fazer, nós não vamos alcançar o mundo inteiro, mas uma pessoa que passar e Sim. falar assim, poxa, eu tenho inspiração por você, através de você, isso já foi muito válido, sabe? Eu já fico feliz, porque não que eu agradei, não foi por mim, mas agradei algo muito maior, que é o nosso Criador, né? Então, eu fiz algo, ou seja, automaticamente eu criei semelhança com o que eu falo, né? A imagem e semelhança do Criador. Então, isso é muito válido. E a gente foi causando transformação no mundo. Tá? Verdade, verdade. Essa questão, Rai, você está comentando da aceleração. E aceleração de pensamentos, aceleração de propostas, né? Tudo a gente percebe que houve uma contribuição. O ser humano, ao contrário do que possa imaginar, o ser humano ele tem essa necessidade, né? Falando pelo aspecto biológico e emocional. Primeiro, o ser humano, para ele continuar vivendo, ele precisa de estímulos. As pessoas chamam de problemas, né? Sim. Ou chamam de conflitos. O cérebro entende como estímulo. Se ele não tiver esse estímulo, ele para, ele morre, acaba, já era. As pessoas, elas precisam o tempo todo desse estímulo. Quanto mais estímulos que nós interpretamos como problemas ou como desafios, mais nós tendemos a produzir. Quando nós não produzimos é porque nós estamos pouco estimulados. Agora chegou. Deu certo. Minha companheira. Bom dia. Interrompi um pouquinho aí, Tadeu. Vamos começar então do jeito. Tranquilo. Eu tenho certeza Bora. que nós já agradecemos aqui no individual o nosso Criador por mais um dia, né? Por mais essa oportunidade de acordar. Eu acredito não, é muito válido isso, o ato de
em algum momento a gente se perde disso, mas agradecer até por acordar é algo muito importante, porque daí o restante do dia você vai fazer escolhas, né? E vai fazer seu dia ser bom ou não, vai depender de você. Que está passando por aqui, já escolheu, falou assim, opa, meu dia já vai ser bom, tô passando por aqui para ouvir a Rai, o Tadeu e a Camila. Mas Camila, então solta a palavra de sabedoria para gente. Olá, lá, isso aí. Nós vamos falar de um pequeno versículo aqui de Salmo 126, né? Como a questão é a aceleração, essa palavra ela me chama muita atenção, assim, e vai até, talvez causaria até uma polêmica, né? Aí no meio, né, mundano, nesse mundo que a gente vive, porque Deus fala de uma coisa que é dele, né? Que ele que faz, tem a ver com a aceleração. Ele diz: é inútil levantar-vos antes da aurora e atravessar até a alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. Né? Então, assim, nós atropelamos as coisas. Não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, que a gente não tenha que trabalhar duro e nada disso. Não é isso que Deus está falando aqui. Mas muitas vezes a gente coloca o trabalho como um ídolo, né? Como algo que vai estar no lugar de todas as coisas, no lugar da família, no lugar do descanso, no lugar de Deus, e aí ignora o resto, sendo que Deus diz que Ele dá aos seus amados até durante o sono. Então, assim, quando a gente está aprendendo aí, né, sobre todo esse universo que a gente está, que às vezes até perco o nome de tão amplo que é, né? Que é esse. Fala aí, Rai, me ajuda. Desenvolvimento pessoal, né? Essa coisa todo desse mundo que a gente está, do coach, né? E tem vários nomes, tem gente que nem quer ser mais chamado de coach, mas tudo bem. Porque vai ficando pejorativo os nomes, né? As pessoas vão colocando estigmas nos nomes, mas são coisas boas, né? Então, assim, nesse universo, a gente vê que tem outras possibilidades da gente viver e dar honra ao Criador, aquele que nos fez, né? Aquele que nos criou, ele não fez a gente só para o trabalho. Apesar que ele diz que quem não trabalha não tem direito de comer, isso é palavra de Deus, né? Mas aí são detalhes, são coisas que a gente vai organizando na nossa vida. E o trabalho não pode ser o ídolo, a nossa aceleração, não somente do trabalho, mas de tudo que a gente faz é nocivo, né? Tudo que passa do limite. Engraçado que na vida tudo tem um equilíbrio, né? E aí, a partir do momento que passa do limite, se torna nocivo. E assim, a frase que fica para nós hoje é: Deus dá aos seus amados até durante o sono. Então, se a gente descansar no Senhor, até durante o sono, Ele está frutificando para nós, está nos abençoando, cuidando de nós, cuidando dos nossos negócios, cuidando da nossa família. Deus cuida de tudo, né? Então, Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E tem que ser uma verdade para nós, para que a gente seja mais feliz, mais livres, mais descansados. Depois que eu aprendi a usar essa palavra, essas palavras, né, de Deus, a gente fica mais livre, assim, parece que sai o peso do ombro da gente, porque a gente vive num momento onde a gente quer tudo, quer tudo, quer tudo, quer fazer tudo, e tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, e esse dinheiro entra, esse dinheiro sai, tem que buscar mais. Então, assim, se a gente viver assim, aí perde todo o sentido da vida e aí entra em depressão, tristeza, aí vem as coisas ruins, né? Então, assim, eu desejo que o Senhor venha no mais profundo do nosso coração nessa manhã e mude profundamente a nossa mentalidade, nosso sentido, para que nós sejamos pessoas melhores e que buscamos primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas sejam acrescentadas. Amém. É isso. Assim seja. Assim é, né? Assim é. É exatamente isso, é fantástico, né? A palavra, tá tudo na palavra. Eu nem gosto dessas modalidades que se colocam, né? Que a gente tem que como prova para o homem, na verdade, dos nossos diplomas aí, certificado, enfim.
mas sabemos que existe uma sabedoria maior, né? A sabedoria dos céus, e que essa é inexplicável, e que tudo está na palavra, né, Tadeu? Eu venho passando por essa experiência de Verdade. que tudo está em Provérbios, tudo desde o ato de você não fazer a você fazer, né? Ali tem tudo, a disciplina, tudo, o hábito, está tudo na Bíblia. Então é mágico. Porém, parece, eu penso o seguinte, que as pessoas ficaram tão acomodadas em não olhar isso, não traduzir da forma correta, não interpretar que Deus falou assim, vou criar essa profissão aqui, essa aqui, para pôr a Railene no mundo para falar, pôr um Tadeu para falar, pôr a Camila para falar. São fragmentos de personalidade, né? Sendo Exato. que somos todos uma só identidade, né? No final, no final de No final de tudo. tá tudo a mesma coisa, né? Leva tudo o mesmo propósito. Eu acho incrível isso. Mas E é que às vezes a questão de como as pessoas elas entendem, né? A forma como você comunica, a mensagem que você comunica e como você comunica. As pessoas elas tendem, umas vão assimilar mais rápido, outras vão levar um pouco mais de tempo, né? exatamente. Uma vai conseguir também levar a interpretação através do que eu falo, outra vai ser da sua fala, né? Então, É é muito verdade, individual. E assim a gente vai alcançando pessoas. Vamos verdade. voltar para o tema, aproveitar que Camila falou muito bem aí sobre questão de aceleração e que uma das coisas importantes que eu venho falando muito constante nessas lives anteriores que eu venho fazendo sobre o descanso. É algo principal, porque é através do descanso que você consegue assimilar e fazer sentido do processo, né? Que você vai vindo por outras etapas. E a gente está com esse projeto do Liberdade e Movimento que eu anunciei ontem, mas já estava vindo trabalhando há um tempo, que fala exatamente dessa questão. E aí eu criei lá um método que foi um processo meu. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi descansar para entender, para visualizar aquilo que fosse me causar motivação e incentivo para fazer as coisas no meu dia a dia. Daí, quando a gente chega depois de todo esse processo que você passa por etapas de descanso, aí vem clareza, enfim, vem um monte de princípio, vem essa parte de acelerar que a gente fala, no sentido de não perder tempo, né? Porque tempo é muito precioso, então você tem que acelerar nesse sentido, de abrir a sua boca, de falar, só que você tem que passar por essas outras etapas, é muito importante respeitar, né, Tadeu? Essa questão que você está trazendo me faz lembrar dois pontos que eu gostaria só de trazer aqui. Um é que as pessoas, elas, na verdade, a escola, de um modo geral, a única coisa, ao meu ponto de vista, que nos auxiliou a entender é como que a gente deve pensar. Porque, na realidade, a gente aprendeu a pensar só usando só um lado do cérebro, né? Que é o lado racional. Mas a gente acabou deixando de aprender a usar o lado colorido do cérebro, que é justamente o emocional. E as pessoas acabaram perdendo essa fase maravilhosa, que vem justamente do período da nossa infância, inclusive até a fase ali da adolescência, quando a gente começa a modelar outras pessoas, né? E aí chega uma determinada fase na nossa vida que a gente descobre que nada daquilo que a gente, pelo menos a grande parte daquilo que a gente aprendeu na escola, a gente não usa, a gente não utiliza, e aí você descobre que você precisa desenvolver outras aptidões, desenvolver outras áreas. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque muitas pessoas entram na aceleração, né? Na aceleração, sem estarem emocionalmente preparadas, né? Elas entram na aceleração e aí desenvolvem algumas síndromes, inclusive, né? E entram ou estados de depressão ou estados de ansiedade, né? Entram em tem uma síndrome chamada síndrome de Burnout, que é justamente o ativismo. Eu estou fazendo, achando que está produzindo alguma coisa e não está produzindo nada.
ela se ocupa ela se preocupa e se ocupa de um monte de ativismo e não está produzindo. Simplesmente para, até com aquilo que a Camila, né, Camila? Você falou agora, acaba se tornando um verdadeiro ídolo dentro da pessoa. A pessoa vive em função disso e não consegue sair desse ciclo. Verdade. Aí, você falou uma coisa que isso já é comprovado cientificamente, inclusive, as mentes brilhantes entenderam isso e praticam isso. Você falou sobre o descanso, que a Bíblia já relata sobre isso, sobre essa questão do descanso. Esse descanso, ele tem tudo a ver com o lado emocional e a mente biológica, que é o nosso corpo. E se você não entra nesse descanso, em algum momento o teu cérebro ele vai te obrigar a entrar nesse descanso. Olha Sim. Como que a natureza criada perfeita, né? por Deus é perfeita. Se você entra numa aceleração, num nível muito alto, e você não oxigena o teu corpo e o teu cérebro desliga. A pessoa apaga, literalmente, bum. Por quê? Porque ele entende que a pessoa precisa descansar. Mas esse descanso não é simplesmente físico, ele é biológico e emocional. Sim, sim. Se a gente buscar na história, eu falei que eram 2 pontos, né? Eu falei o primeiro, a questão do pensar, e agora a questão do ativismo e a questão do descanso. As grandes ideias, as melhores ideias, as maiores ideias, elas vieram logo depois que uma pessoa, ela acabou de sair de um descanso. Fato. Esse descanso, gente, é muito sério. As pessoas não sabem nem entrar no descanso. No geral. Elas acham que é simplesmente deitar numa cama e dormir. Não, isso é o que o corpo está dizendo, né? Mas o mental, o emocional, ele precisa que a pessoa aprenda a perceber a própria respiração. Por exemplo, quando eu percebo, você nem nota, você não sente, mas o seu corpo está respirando o tempo todo, ainda bem, né? Senão você não estaria vivo aqui. Mas olha que coisa curiosa, quando você puxa o ar, solta, você não pensa em mais nada, você começa a se concentrar simplesmente nisso, no fôlego de vida. Você começa a fazer isso, o teu corpo imediatamente, a mente biológica, ela já entende, é hora de descansar. Ele já entende isso. E aí é onde a pessoa está pronta para acessar o hemisfério direito, que é a parte emocional, onde começam a surgir as ideias, a criatividade, a imaginação. Olha só que coisa, o cérebro ele continua trabalhando, mas agora de uma forma diferente, proporcionando a você descanso. O verdadeiro trabalho que as pessoas não sabem fazer, que é o pensar. E precisa entrar no descanso para isso acontecer. Sim. E aí ela se vê entrando de forma, como que eu vou dizer, à força, né? Isso eu falo porque aconteceu comigo também. Só quando eu cheguei no meu limite, zero mesmo, assim, que eu vi que as minhas emoções, aí vamos falar de todos os estados, né? Físico, emocional, espiritual, principalmente, chegou a zero. Aí eu me rendi, aí eu me entreguei, porque eu já não, era como se é a experiência de você morrer, só que as pessoas não se dão conta, porque você ainda está em movimento, porque você está abrindo os olhos, mas eu posso falar por mim com essa certeza, que é essa experiência, né? Essa sensação de que você morreu, porque zera tudo aqui, e aí você vai à força, você entrega à força a questão do descanso. E aí, talvez você no início, que você está acostumado a fazer as coisas, exatamente viver essa rotina que você tem de, precisa acordar rápido, já pega um celular, você não para, você não respira, você, né? Você não inspira, porque até isso você tem que fazer, você tem que acordar, respirar, tem que gerar inspiração, olhar no espelho e falar assim, poxa, o que é que eu posso dar meu melhor hoje, o que é que eu posso ser hoje, qual é a minha melhor versão hoje, porque isso a gente deixa de fazer em algum momento e vai morrendo o próprio eu, né?
E aí, disso você vai tendo clareza das coisas. E aí vem onde que você fala, que a gente consegue pensar da forma correta. Você consegue ver coisas que os outros não estão vendo. E aí você vai vivendo o sobrenatural, de verdade, né? Você vai para o sobrenatural. Aí você já começa a falar, opa, isso não é meu. Isso não vem de mim. Mas porque você se permitiu. Porque se você ficar habitolado, sempre fazendo, e todo dia você tá vendo que tá errado, que tá cansado, que você não tá chegando a lugar nenhum, não fazer o questionamento, aí você vai chegar a esse ponto. Não tem como, eu falo que todo mundo vai passar por isso, só que vai chegar na marra, né, na pressão, na base da pressão. E aí até que ponto é bom você chegar na base da pressão? Porque também você pode ter uma história ruim ou uma história boa para contar, como eu tô falando para vocês hoje, ou não. Você pode ter uma sequela, né, Tadeu e Camila, emocional, física até, né, que vem através de doenças aí, vem através de depressão, vem através de N coisas. Tem pessoas que ficam viciadas, por exemplo, em adrenalina. A pessoa não consegue viver sem adrenalina. Ela precisa estar em várias situações, ela se coloca em várias situações porque o organismo dela está viciado em adrenalina. E ela faz disso uma razão para ela viver, né? Ah, Tadeu, a adrenalina não é boa? Claro que é boa, faz parte de você, faz parte da sua vida, faz parte do seu corpo, do seu organismo, da sua existência. Mas se você coloca demais, isso se torna altamente viciante. E aí, aonde acontecem acidentes, acontecem coisas horríveis, porque a pessoa estava viciada nisso e ela precisou parar. De alguma forma precisou ser parada. Aí para num hospital, para numa... Enfim, fica de cama. Sim. Enfim, justamente porque está numa frenesi e não para se perceber. Ela só acha que é legal. É o lance do se mover ou pela dor ou pelo prazer, né? Nesse caso, o cara se move, acelera a vida dele toda só em busca do prazer, do prazer, do prazer, do prazer. Chega uma hora que basta, né? Não que a gente não possa desfrutar. Na verdade, a gente precisa, pode, deve desfrutar. Mas o equilíbrio, né? Essa busca da moderação. Tudo que você coloca demasiado, isso pode fazer mal. Come chocolate demais pra você ver. Todo excesso tem uma causa, né? De fato. Que seja bom ou ruim. Eu tenho um exemplo assim, de aceleração. Eu vivi um tempo assim que eu tava com muito trabalho da igreja e era no celular, porque como na época eu tinha 3 filhos e estava grávida. Aí era o tempo inteiro fazendo coisa do trabalho da igreja no celular, era o tempo inteiro trabalhando também para mim no celular, vendendo essas coisas, e o tempo inteiro também tendo que arrumar casa, o trabalho de casa todo e aquela coisa. E aí era assim uma bola de neve muito grande assim, para mim, e eu não me percebia não, era só meu marido falava, para um pouco, não sei o quê. Eu ainda fazia uma pós-graduação em casa, era tudo assim, sabe? Aí, e as crianças e tudo e tudo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu não percebia não, vivia assim, essa loucura. Aí só que, é igual você falou, vem uma coisa para parar a gente. O que aconteceu? Aí teve uma treta lá com uma vizinhança lá de casa, e um negócio meio esquisito e complicado. E aí, eu estava com 2 meses que eu ganhei neném, e eu tive um surto psicológico. Tá vendo? Onde é que para, o corpo para a gente. Então, assim, aí daí, engraçado que no surto, eu acho que se eu tivesse anotado ou gravado, eu tinha, assim, um modelo, como é que fala? Fugiu a palavra de novo. Mas, assim, uma forma de viver, tinha uma coisa, assim, que eu aprendi muita coisa, sabia? Assim, parece que meu subconsciente estava trabalhando, assim, 48 horas por dia. Aí, então, no próprio surto, eu tive a percepção, tipo, do 5G, tipo, na minha mente tinha que eu que o mundo estava acelerado, que
a gente estava vivendo uma época da internet, eu tinha toda essa devaneio, assim, essa coisa na cabeça, sabe? E realmente era muito acelerado, muito, muito. Eu falei, meu Deus, é Aí interessante. você conseguiu ver o mundo acelerado, mas aí você já não tinha mais força para ir nesse ritmo. Porque automaticamente você se viu parada, né? Falou, opa, porque foi assim comigo. Eu falei, mesmo que eu quisesse, eu não conseguia. Né? Então, fui forçada, exatamente, fui forçada. Eu lembro, eu estava também na rua, assim, andando, saí do meu comércio, cheia de coisa, parecendo que eu ia pirar. Quando eu passei na outra, que eram duas panificadoras, na outra, aí, tipo assim, eu já não reconhecia ninguém. Eu entrei em paranoia, assim. Onde que mundo que eu tô? Que é isso? E aí eu falei, caramba. Aí eu liguei para um irmão meu e falei, me busca aqui agora, porque eu preciso respirar outros ares. Aí alguém veio me buscar, enfim, foi onde que eu deixei. Aí eu vi que, tipo assim, para que essa aceleração? Eu não dava conta de acompanhar aquele ritmo. E aí vem outra coisa, quando você começa a fazer o contrário, né? Mas esse contrário, que a gente entende que é como se estivesse em câmera lenta, pelo contrário, você está fazendo mais ainda acontecer. Porque você está fazendo do jeito certo. Só que aos olhos das pessoas é como se... Mas tá tranquilo demais, você sempre tá rindo, você sempre tá... como se o mundo fosse flores, e para mim porque eu crio a minha imaginação, né? É melhor eu imaginar dessa forma do que pôr peso nas coisas, imaginar que segunda-feira é difícil. Eu não sei o que vai acontecer no decorrer desse dia. Pode vir passar pessoas por mim que não estão com a mesma sintonia que eu, mas se eu acredito no meu, eu falo, opa, não vou deixar o externo me atacar, né? E assim vai acontecendo. Agora eu te falo com toda certeza diante de mim, do que eu vivo. Quando todos pensam que eu estou desacelerada, pelo contrário, eu estou em maior alcance de passar por todas as coisas de forma mais alcançável, de todos os objetivos, do que aquela de você estar repetindo, fazendo só um processo de repetição. Faz aquilo e está correndo, não chega a lugar nenhum. Vocês concordam também? Porque eu consegui visualizar dessa forma. Essa questão por esse lado, a aceleração, eu vejo tem só uma palavrinha antes, que é justamente antecipação. E essa aceleração, antes de ser um ativismo, né? Antes de ser um ativismo, é a antecipação, de antever os acontecimentos. Até porque, se você pegar, qualquer coisa, um avião que está a não sei quantas milhas, né, de velocidade e de altura. Para ele ter essa força e essa velocidade, para ele chegar em poucas horas no destino, que o navio levaria dias, né, ele já se antecipa, a visão dele é maior. Verdade. É muito mais amplo. Então, uma coisa é você dirigir a 30 quilômetros, outra coisa é você dirigir a 120. Né? A aceleração, sim, mas o campo de visão, tanto é que, por exemplo, num ambiente urbano não dá para você acelerar tanto. Você precisa ter uma moderação, você tem que respeitar o limite da via. Agora, por quê? Porque tem pedestres, porque tem sinalizações, porque tem obstáculos, etc. Mas na via rápida, onde você tem a possibilidade de acelerar, por que você consegue acelerar? Porque o seu campo de visão é muito amplo. Você consegue ver tudo, você consegue ver a larga distância. Então, eu entendo emocionalmente e espiritualmente que da mesma forma, você só consegue acelerar e você só está no estado acelerado porque você se antecipa a tudo. E aí algum tempo atrás, as pessoas elas usavam muito um termo, usa-se um pouco ainda, mas não tanto, os chamados paradigmas, né? E não tem muito tempo, o pessoal usava muito, vou usar um exemplo aqui, máquinas fotográficas.
né, com filme. Se você parar para analisar, não tem muito tempo isso. Só que a aceleração fez com que saísse o analógico e entrasse o digital, né? As empresas tiveram que mudar. A empresa que não mudou, foi pegar o exemplo da Kodak, ela se viu literalmente num mato sem cachorro, porque ou ela aprimorava, mudava, ou ela estava completamente fora do mercado. Ah, beleza, saiu a câmera analógica e saíram os filmes. Aí veio a câmera digital. Aí pronto, chegamos no ápice, né? Negativo. A câmera digital não durou muito tempo. Nós, daqui a pouco, estávamos agora com smartphones que tinham a câmera. E aí, qual o sentido agora de eu ter um equipamento sendo uma única câmera? Nenhum. Caíram também as vendas, ou seja, ou eu me antecipo ou eu fico preso num paradigma, que é o que você acabou de falar, né? Ou seja, daqui a pouco, se eu sou fabricante de pneu. Eu sou fabricante de pneu porque eu penso que eu vou alimentar todos os carros, né? Todos os pneus de carro. Cara, se antecipa. Se antecipa porque daqui a pouco o carro não vai ter pneu. E aí você vai ter que modelar tudo. Exato. Aí você tocou num ponto forte, que é a questão, vamos falando aqui, a gente já falou em questão muito do pessoal, né? Do desenvolvimento pessoal e entra no profissional também. É preciso as pessoas ter essa questão de antecipar, né? Que você falou a história da Kodak aí, e você me corrija se eu estiver errada, porque eu não sei se ela já até tinha a ideia do digital, porém ela não lançou. Eu ouvi uma história dessa, agora não sei se foi com a Kodak. E aí o que acontece? Não sei afirmar para ti. E aí tem uma dessas empresas que quebraram, mas aconteceu isso. E falando de empresa no geral, acontece muito isso, né? As pessoas ficam vivendo aquele ritmo acelerado, porém, que não tá, muitas das vezes ele não está o produto que ele está vendendo, ele não está nem recebendo nada, não está tendo lucro de nada, não está tendo benefício de nada. Então ele só quer gente entrando, só quer fluxo. Ele só quer ver, mas aí está valendo a pena, né? Eu falo isso porque teve uma experiência de um amigo que montou uma lanchonete no início de dezembro. E aí, ele olhava para o outro concorrente e falava assim, mas lá tem muita gente, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu falei, não, mas você pode fazer da forma que você entra assim, faz diferença. Você estava fazendo uma consultoria empresarial. Mas não adiantou, chegou um momento que a gente tem, até nesse ponto, tem que saber o momento de abandonar o barco, porque não ia compensar, não ia ter resultado, né? Porque ele estava com outra inspiração, não fazia sentido algum olhar para esse lado, porque ele não queria se antecipar e não queria pagar o preço do processo, né? Agora eu vou fazer essa opção aqui, mas daqui a pouco eu vou trazer pessoas que estão conectadas com esse ritmo aqui. Eu atendo um número menor, mas o meu atendimento é de excelência e o meu valor é agregado a isso. Mas não, eu queria simplesmente copiar o outro, que a maioria das pessoas vem fazendo, né? Nós vivemos hoje no mundo que todo mundo quer copiar o outro, quer ser igual ao outro. E aí, é aquilo que eu te falei lá também no início da nossa conversa. Quando a gente tá, quando eu faço atividade física, eu vou no sentido contrário dos carros e eu falo, caramba, é uma maioria vindo, né? Mas nesse caminho que eu escolhi, do autoconhecimento, de autodesenvolver a minha vida, e na minha vida que envolve pessoal e profissional, então eu penso que estou sozinha, mas chega um momento que eu encontro mais pessoas no trilho, só que é um número menor. E aí é onde a gente pensa que é muito concorrido. Pelo contrário, são pessoas que estão alinhadas, são pessoas que estão andando junto. Por exemplo, aqui a gente fala praticamente, a gente desenvolve a mesma coisa, pessoas, né? Nosso intuito maior é esse. Claro que tem cada um com um nome que se coloca aí profissional, mas a gente está aqui em unidade. A gente está falando do mesmo propósito, entendeu? Que é o que a gente falou também hoje, que chega na mesma coisa, né? No final chega na mesma coisa. E quando as pessoas estão aí de fora, elas olham, meu pensamento está aqui só aumentando o negócio, e as pessoas olham e falam assim, não, mas esse mercado é muito competitivo, e é mentira.
o processo de entrega, de você viver, sabe, de passar por esse aqui, desacelerar, antecipar as coisas, você descansar, encontrar sentido novo, você vê que faz muito mais sentido esse, tem muito mais clareza e tem muito mais satisfação em fazer. É o que a gente falou também de satisfação de acordar e fazer isso aqui, porque tá leve, né? Não tá pesado, não tá angustiante aquilo. Eu não tô aqui preocupada, atropelando, falando assim, nossa, mas Tadeu, será que ele vai falar isso? Porque isso é da minha fala. Eu quando coloco pessoas para falar, eu falo, Helen, o que eu vou falar? Eu falo, olha, seja você, fala o que tá dentro do seu coração. Só isso. Porque a coisa que mais te dá clareza, as pessoas têm dificuldade, por exemplo, do digital, de falar, fazer as stories, porque elas querem criar algo que não são elas, uma identidade que não são elas, sabe? Então, assim, seja você, fala a verdade. Só isso que as pessoas precisam ouvir, elas só precisam sentir isso, sabe? Dentro do seu olhar, né? Autenticidade, né? E isso vem acontecendo muito nos negócios, na vida pessoal, e é onde que as pessoas não conseguem encontrar esse equilíbrio para dar continuidade, buscar sentido, ter razão realmente de falar assim, poxa, eu vou trabalhar por isso porque vai valer a pena, sabe? Isso me motiva a ter, como que eu vou dizer, a encontrar sentido novo dentro do que eu estou me propondo a fazer agora, acordar cedo e fazer essa live aqui. Pode ser que tenha pessoas? Pode, mas pode ser que não tenha e tá tudo bem. Tipo, ela vai ficar gravada e em algum momento vai passar alguém e falar assim, Railene, eu assisti aquilo, você acredita que aquilo que você falou me ajudou? Então, era esse o objetivo, era só essa pessoa, né? Muito show isso. Isso já prova a aceleração e a antecipação, né? Exato. Você já está antecipando a visão e depois alguém vai ver. Exatamente, exatamente. Aí é fazendo a semeadura e colheita, né? Sempre. Você citou a questão de pouco antes sobre Salomão, né? Quer alguém para a época, quer alguém mais acelerado que Salomão, né? Só que qual que a Camila caiu? A internet dela deve estar falhando um pouquinho. Quer alguém mais acelerado para a época de Salomão, né? Salomão tinha umas percepções assim que durante a vida dele, né? Que ele antecipava tudo. Isso eu entendo como sabedoria, né? Ele via uma coisa, via uma situação, percebia uma notícia, ressignificava aquilo e logo ele soltava a pérola, né? Ó, tá aqui, ó. Deixou documentado pra gente. Passam-se os tempos, é incrível, Passam-se os tempos, milênios, e aí você olha aquele texto e você fala, não acredito. Ele está falando sobre isso aqui. Ele está falando sobre esse ponto. Ele já enxergava. Exato. Tudo bem que era para aquela época, né? Mas para o dia atual, muito atual. Extremamente atual. A gente pensar que tem tudo hoje. De verdade. Exato. Exatamente. É a aceleração de verdade. Você pensar que hoje estamos falando de tecnologia, falando de algo, tudo bem, alguém já tinha lá meio que co-criado isso, né? Mas é algo muito mágico. Por isso que eu falo, eu tô apaixonada pela Bíblia, nesse sentido dela dar direção, porque coisas que a pessoa lá atrás e faz sentido hoje. E aí, para minha geração futura, vai fazer sentido também. Como que pode isso? Né? Assim, quem entendeu, as civilizações que entenderam e as sociedades, né? Se a gente parar para olhar, para observar bem, a Bíblia é um manual de vida, né? É um manual de vida. Quer um manual de aceleração, é a Bíblia. Porque você olha para ela e você vê o reflexo do que ocorre, do que acontece já descrito há muito tempo. Pura aceleração.
Só que a gente precisa dar esse tempo, parar um pouquinho para fazer essa reflexão, para poder entrar na mesma sinergia, na mesma sintonia. Do contrário, você fica boiando, você fica só sendo efeito. As pessoas estão assim, sendo efeito. Ah, segundou, sextou. Segunda é ruim. Será que é ruim? Você está sob efeito, cara. Sai dessa. Sob efeito, exato. Pula fora dessa, se antecipa. Acelera, você está de retardatário aí. Tá literalmente viajando na maionese. Hellman's Tour. É verdade. Mas esse tempo de processo que a gente fala, e assim, talvez a gente fala aqui com tanta naturalidade, porque diante das nossas experiências, mas sabemos que hoje é um dia que uma grande maioria ele acorda desanimado, né? Ele acorda desacreditado. E que tem que, mais uma coisa eu te falo, você precisa se entregar, você precisa confiar em algum momento. Não, eu falo assim, na minha vida, por exemplo, eu optei em falar, em acelerar nesse sentido, de hoje fazer isso, com o objetivo de que pessoas não precisem passar por coisas que eu passei. Né? Eu acredito que é uma das coisas que move a gente a fazer isso, é não precisar pagar o preço. E sabemos que nessa caminhada são poucos que olham o autoconhecimento, eles colocam tipo como algo muito... Ai, mano, que é isso, né? Que é isso? Ai, você deve ser coach. Falam assim, coloca a gente... Fosse... não. É, como se fosse uma mística também, né? E não tem mística, na verdade. Não tem. E o coach é só um nome... denominação que colocam, né? Para alguém que se antecipou. Exato, só isso. Exato, né? E aí depois disso ainda vai fazer dinheiro com isso. E claro que todo mundo merece, e por que não, né? Então, assim, claro. Se hoje, antigamente falava-se que conselho, se fosse bom, vendia. E eu te falo com toda certeza hoje que, que o negócio ficou tão... Isso agora, você acredita, esses dias eu estava pensando sobre isso, o pessoal falava justamente isso, assim, se o conselho fosse bom, vendia. E hoje, ó, pessoal, estou vendendo conselhos, porque o negócio é bom, só que eu estou vendendo. Nós três vendemos conselhos. Somos conselheiros, mentores. O interessante do conselho, ele grátis, ninguém quer, ninguém aceita. Então, assim, por isso que é bom ser vendido, porque quando a gente dá conselho de graça, as pessoas não aceitam, nem ouvem, nem nada. Não. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Camila? Por que é dado de graça? Porque, na verdade, ele não teria preço. Então, qualquer preço que você coloque é barato. Sim. Valor, né? É o valor. Que as pessoas, se você coloca ali, ó, tá estipulado aqui. Mas ué, se você fosse buscar esse entendimento, esse conhecimento em qualquer outro lugar, provavelmente ou você pagaria muito caro, ou você levaria muito tempo na sua vida até você aprender isso. Eu tô antecipando para você. Exatamente. Acelerando o seu processo. Exatamente. Isso mesmo. Porque sabemos que o processo não é da noite para o dia, né? Tem que respeitar umas etapas, porém, é isso que você falou, a gente antecipa. Quando eu resolvo entregar uma semana de live, como eu fiz semana passada, eu estava antecipando para muitas pessoas. Mas, mesmo assim, exigiu dela uma entrega de assistir 50 minutos, de buscar aquilo, fazer como tarefa, né, executar as tarefas, senão não ia ser válido. Aí você imagina, de graça, né? Nós aqui estamos fazendo um conteúdo, tudo bem, não vamos ser hipócritas de que em algum momento a gente vai querer te oferecer algo que tem uma antecipação dos nossos projetos aqui, é uma forma de atrair vocês para falar algo
que vai também mudar a sua vida, mudar a sua história, te ajudar aí o seu mindset a desenvolver. Porém, a gente vai em algum momento falar. Eu acredito que em algum momento eu falei que eu estou alguma função aqui, falei que o Tadeu está em alguma função, vou falar da minha mentoria, o Tadeu vai falar e tá tudo bem, gente. A internet é para isso. Vamos aproveitar que está aqui ainda, o digital disponível para a gente, Instagram. A maior avenida do mundo, né? É a maior avenida do mundo. Entendeu? Uma vitrine aberta. Só que aquela coisa, isso eu falo, imagina você, uma empresa, uma pessoa que está aí perdida, ainda está cheia de confusão mental, porque eu também passei por isso quando o meu processo. Eu olhava assim e falava, nossa, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou morrer, sabe? Eu pensava. Só que depois, quando vem a palavrinha ressignificar, que você pega a chave disso, muda toda a história. E aí, a gente, diante de uma dor ou de uma cura, você tem autoridade para falar. Então, e é isso que a gente ensina para vocês, e é isso que a gente passa com clareza, porque fazemos isso aqui, ó. Estamos mentorando, passando nossas experiências. Quantas experiências eu falei aqui de mim hoje, que alguém se identificou, vocês também, e aí a gente está fazendo o que aqui? Uma troca, né? Passando nosso conhecimento. Isso aqui que você carregou hoje, que você vai sair para o trabalho aí, ou que você está indo no seu carro aí, você vai falar assim, caramba, hoje o meu dia vai ser mágico. Mas por quê? Alguém te passou essa entrega, alguém fez isso. Que foi, no caso aqui, hoje a nossa live, né? Fez essa entrega para você e com uma mentoria. Foi de graça, aproveite. Mas chegar algum momento para você caminhar com a gente, você vai ter que fazer um investimento. Não é nenhum gasto, é um investimento. Porque você vai acelerar muitos anos que você vai perder vivendo aí bloqueado, né? Vivendo habitolado, acreditando que em coisas que não é para você acreditar, porque foi o mundo que te colocou, o sistema que colocou você para ficar caminhando nesse pensamento, e aí você vai ganhar aí muito tempo. Você vai ganhar muito tempo e vai acelerar muita coisa na vida e nos negócios, tenho certeza disso, porque eu precisei pagar o preço, a Camila pagou, o Tadeu também, agora você provavelmente, se você se aceitar, se permitir, não precisa pagar, né? Não precisa pagar o preço, mas precisa investir, Isso é muito válido. Agora, você comentando sobre... Ai, Camila, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Você falou também sobre aceleração, sobre mentoria, essa coisa. Existem três pilares. Isso é só você fazer uma breve verificação na vida, nas comunidades, na sociedade, você vai perceber isso. Três coisas que te levam à aceleração e te jogam para o próximo nível. Três coisas. Uau. Você fazer parte de uma comunidade que tem a ver com a sua tribo, que tem a ver com a sua vibe, que tem a ver com aquilo que você busca e você quer. Comunidade. Tem em comum com você. Segunda coisa, um método claro, uma maneira, uma forma, um formato que te leve à informação clara para que você possa ir para o próximo nível. E a terceira coisa, o mentor, mentora, né? Ou seja, aquela pessoa que já passou por esse processo. Então você tem o mentor, o método e a comunidade. Essas três coisas fazem você acelerar e jogar no próximo nível. Fato. Eu só faço o que faço hoje, olha que ainda faço pouco, mas porque eu estou junto com a Rai, junto com as meninas que eu tenho conhecido aí do Piorando, porque senão, na minha força sozinha aqui, não ia para frente. Comunidade. Isso mesmo. E por tem a trás de um comunidade, mentor... tem o método e tem o mentor. E é aquela coisa, né? Por trás de um mentor tem sempre outro mentor. Então, para você ver, nunca vamos falar assim, eu sei tudo. Sempre tem alguém por trás. Porque nós somos humanos. Nós temos também nossos dias de dúvida. Porém, só o seguinte, a única diferença é que a gente questiona. Opa, faz sentido eu ter esse sentimento hoje aqui? Faz sentido eu ficar paralisada por causa disso? Nós chegamos nesse nível. E é isso que as pessoas precisam passar também, né? A chegar nesse nível. Para você chegar, você tem que andar com o mentor. Mudar a ambiência, a frequência,
aí tudo tem mais clareza, isso é fato. Não tem como correr disso. Sensacional, sensacional. Estou maravilhado com que já acelerou minha semana. Uau. Acelera mesmo, viu? Tem que acelerar. A gente também não pode deixar as pessoas influenciarem demais, né? Assim, a gente tem que ter o domínio próprio. Se a gente não quiser ter a decisão própria, porque aí a gente vai querer ter uma dependência, né? Igual você é mais aí do lado da psicologia, vai ter essa dependência emocional, querer que os outros façam, e aí é complicado. Então, tudo tem que ter o equilíbrio, né? A pessoa, ela precisa buscar esse o grande lance dessa descoberta, né, do autoconhecimento é fazer com que a pessoa ela conheça mais de si, né, respeite mais a sua própria história, porque hoje o que a gente vê, a Raia até falou há pouco, as pessoas elas pouco respeitam a própria história. Respeita muito o outro, mas pouco respeitam a própria história. E aí é onde as pessoas se anulam, desaparecem, se ofuscam, porque elas não respeitam a si. Aí é onde vem a questão da baixa autoestima, né? E aí ela precisa grudar, ela se sente na necessidade de grudar em alguém para afirmá-la, para criar dependência emocional. Mas uma forma da pessoa se libertar da dependência emocional é o autoconhecimento, é gostando mais de si, né? Respeitando mais a própria história, olhando um pouquinho para trás, no sentido de olhar para as próprias origens, respeitar a história. Porque se você não respeitar, não espera que outros respeitem. Ninguém vai respeitar, fato. E dentro dos princípios também, Tadeu, da parte do descanso, que você vai encontrar também um princípio importante, que é o autogoverno, que dentro da espiritualidade você vai ter entendimento disso e você vai viver isso. Você vai viver autogoverno, você vai viver ousadia. Olha, para mim, eu sei que a gente coloca vários outros fatores aí dentro, né, que vem a questão emocional, a mente, mas o principal que eu defendo, assim, que parece até ser clichê, tanto que eu falo, mas e que meus olhos realmente se enchem é a questão da espiritualidade. Ela dá muito, e eu falo que foi eu comigo mesma, sabe? Assim, eu buscando isso no individual. Esse momento ainda não tinha um momento mentor, porque chega os degraus que a gente passa, né? Descanso, aí vem autoconhecimento, aí você vai trazendo aquilo que você falou, a influência, trazendo pessoas, vai agregando pessoas que têm esse mesmo nível de entrega, pessoas que estão passando pela mesma coisa, só que dentro da parte da espiritualidade, nossa, é muito forte, é muito profundo o autogoverno, sabe? Essa forma de você, o alto valor que você dá em você. Eu estou fazendo agora, escrevendo o livro, e fala muito da minha história desde quando eu fui gerada. E eu falei, meu Deus, é muito forte, é desafiador escrever, não é fácil. Parabéns, Tadeu. Eu tô daqui a pouco eu vou tomar uns energéticos aqui para escrever, porque meu amigo, não é fácil. Assim, eu vou falar para você. Vou comentar um pouquinho sobre um livro que eu escrevi, mas eu não digo que eu contei tudo. Mas foi só uma breve pincelada. E muito curtinho mesmo. Por quê? Por pensar em alguns fatores. Quando eu trouxe o Revela-me, eu ficava ensaiando o que um dia... E um dia não tem no calendário, né? Um dia não existe. Algum dia, né? E eu nunca tomava a iniciativa de começar a escrever as primeiras palavras, a primeira frase. Precisava escrever a primeira frase. E o nome desse livro, para você ter uma ideia, deveria se chamar Tua Busca Te Revela. Uau! Era para ser revela, né? Nome, a tua busca te revela. Mas eu coloquei, não vou falar sobre o outro, vou falar primeiramente comigo, sobre mim, para que o outro crie uma identificação. Então veio Revela-me. Mas isso, para você ter uma ideia, quando surgiu, foi em 2013. Eu fui realmente parar para escrever o ano passado. E eu reconheço que eu fiquei procrastinando
porque eu achava, assim, você fica meio que na pílula mágica, não, hora dessa eu vou escrever o livro. Hora dessa, eu levei 14 dias para escrever. É o que está acontecendo comigo. Eu precisei falar assim, não importa se vão ser um livro de 200 páginas ou se vai ser um livro de 30 páginas ou de 80, não importa. Você precisa começar a escrever. E foi o que eu fiz. Quando eu comecei a fazer isso, você não sabe o que aconteceu. Comecei a fazer isso, vieram 7 temas de livros imediatamente para eu começar a escrever. Eu falei, não acredito. O segundo, não é? Aí depois escrevi logo em seguida o segundo, 2 meses depois, já escrevi livretos. Por quê? Pensando naquelas pessoas que de repente, não gosto de leitura muito extensa e tal. Então tá bom, lê isso aqui e fica com fome. Ou seja, lê isso aqui e já queira o próximo, já queira fazer alguma coisa, sabe? E eu já estou com outros para justamente pensando nessa questão justamente de eu vou escrever. E esse ano, pelo menos uns 4 eu vou terminar de escrever. Muito bom, Tadeu. Muito bom. E uma dica de mentor que eu peguei, que é igual eu falei, que todo mentor tem um outro mentor por trás, que é independente de coisas que você tem, material, às vezes você nem tem. Mas se você já coloca isso em evidência, você automaticamente se vê tendo que fazer aquilo. Foi uma das estratégias que eu fiz. Eu comecei a divulgar um trabalho que já tinha na minha cabeça, mas exatamente essa questão de procrastinar. E daí eu me vi num momento que eu tive que fazer, porque as pessoas começavam, Aline, cadê? Entendeu? Então, você já sente como que vai ser a questão, a reação das pessoas e coloca isso em prática. E foi isso que eu fiz no livro. E eu vi que despertava para muita gente a questão de, nossa, eu quero ler esse livro, tenho desejo de ler. Eu falei, opa, então vamos, e eu estou nesse processo. Era para ter feito a vida inteira, não fiz. E hoje eu estou até com data, tem data, eu falo todo mundo, eu estou com data para entregar, E hoje meu dia, por exemplo, vai ser só para isso. Eu abdiquei de algumas coisas porque eu tenho data e está próximo para entregar. Para entregar, que eu digo depois, eu não sei o que vai. Depois é outra coisa, né? A questão de, como que vai ser a estratégia de venda, como que vai ser, isso é outra coisa. Precisa sair da gaveta. Eu, no primeiro momento, eu ficava pensando, como é que eu vou vender isso? Eu falei, mas não está nem pronto ainda. Eu tenho ele aqui. Está pronto aqui, mas não está pronto ainda. Então, deixa eu fazer logo, aí depois vende. Quem quiser, compra. Quem quiser, né? Exatamente. Mas a ideia, o negócio era colocar, literalmente acelerar para colocar para fora aquilo. Porque exatamente. E aí foram muitos anos, muito tempo você ficar esperando não sei o quê. Esperando não sei o quê, né? Fazer em 14 dias, que você poderia ter feito com 60, sem precisar ter corrido muito tempo. Impressionante. Já fica a dica pro pessoal aí hoje, nessa segundou, você tirar seus projetos da gaveta, não precisa esperar mais, já tá bom. Vamos tirar da gaveta, hoje é dia segunda-feira, eu falo que segunda é o dia do recomeço, é o dia de novas coisas, porque a energia é outra. Eu falo que eu faço caminhada de manhã, e eu sinto como que é a energia da segunda-feira, as pessoas estão empolgadas, acreditando, é igual dezembro. Dezembro é um mês que flui, porque as pessoas estão todo mundo com aquela energia de que vai dar certo, que já deu certo. Então, carrega essa energia de segunda, de recomeço, porque recomeço nunca é do zero, você tem muita coisa dentro de você para falar. Se você sabe cozinhar um feijão, tem alguém que não sabe, você vai poder ensinar alguém e ela vai ser muito grata por isso, e o universo vai te devolver. Não que seja obrigação, mas ele te devolve, acredito nisso. E referente, só concluindo a partezinha já estou finalizando aqui, porque a nossa live já passou. A minha mãe entrou, Oi, entrou? Sua irmã? Oi, Paty. Quando eu falei para vocês do livro, que eu estava na parte de autogoverno, que eu só queria concluir isso, eu também entendi, quando eu fui olhar para a minha história, eu falei, caramba, eu preciso me valorizar em tudo, olha a mulher que eu sou. Olha o que eu passei, e não olhei com sentimento de dor mais, porque isso foi ressignificado, mas olhei com a questão do que eu mereço, sabe? Do que a Railene quer daqui pra frente. Tipo assim, eu quero isso, a pessoa que vai viver comigo, ela tem que ser assim, assim, assim. Por quê? Porque da história que eu passei, das coisas que eu sou, da mulher forte que eu sou, da mulher que eu acredito. Então,
olhe para dentro de você, autogoverno, tudo bem, se você tem que passar por uma experiência espiritual, precisa para você viver mais impacto, mas você pode de hoje já se olhar com grandeza, sabe? Olhar e falar assim, eu sou a imagem e semelhança do Criador e eu mereço muitas coisas boas nessa segunda-feira. Acho que isso conclui uma segundou. Conclui, Camila? E a volta, né? Tem um texto de Provérbios que fala exatamente assim, né? Que o princípio da sabedoria é o temor, ou o temor é o princípio da sabedoria. Eu só substituí essa palavra temor por respeito, né? E quando você respeita esse tempo, quando você se respeita, você começa a acelerar e você só acelera porque há sabedoria em você, né? Então, mas primeira coisa, sempre respeitar você. Não vou falar de respeitar os limites, porque de verdade só existe limite se você colocar esse limite. Mas você se respeitar, respeitar o seu tempo, amar, né, de verdade, amar o eu sou, né, como ele se revela, o grande eu sou, o todo-poderoso, que habita em nós. Quando há esse respeito, há essa maturidade, então a sabedoria ela vem e coisas incríveis realmente começam a surgir em você. Não digo que acontecem, mas começam a surgir em você através de você. Verdade. Olha aí, ó. Que chave para segunda-feira, viu? Live abençoada. Ó, nós estamos caminhando para o final, então, Camila, manda o seu recado aí também para esse finalzinho de live. Depois o Tadeu fala, eu já falei muito, já tá bom. Eu também já falei bastante. E aí a gente conclui aqui essa segundou para todo mundo ir fazer suas atividades, cuidar da sua vida, fazer igual o Pablo Marcel fala. Cuidar da vida. Basicamente isso mesmo, né? A gente tem que pôr o pé no caminho e olhar para si, se sentir amado e saber que cada um é um filho amado de Deus e se valorizar. Se você não consegue sozinho, busque. É meio difícil mesmo conseguir sozinho, mas Deus sempre colocou alguém que está disposto a caminhar com a gente, né? Então, estamos juntos. Se precisar da gente, né, vai no nosso Instagram, tem grupo, tem movimento. Todos nós temos movimento. Então, vamos para frente. Isso. Exato. Show. E aí, Tadeu? Bom, quem o pessoal quiser seguir a gente aí, segue Tadeu.Machello, tá aí no jeito. Inclusive, aqui, ó, nessa pontinha aqui, quem tá ao vivo pode conectar aqui, tem uma setinha. Ali, né, na setinha. Onde tá ali tem várias, aí você pode até passar a seguir, trocar aí as pessoas que você quer seguir. Bem aqui em cima, acho que nessa pontinha que meu dedo tá. Tô aprendendo, nem sabia fazer isso. Ou, se você estiver assistindo gravada, vai estar no feed também, no texto todo, no conteúdo, vai estar lá, todos os arrobas lá, você pode seguir. E quem você se identificar, nosso propósito é tudo em comum, ajudar você a ter mais clareza na vida e nos negócios, então, fica a seu critério, pode concluir, Tadeu. Com certeza. E eu quero, inclusive, convidar quem quiser conhecer mais a respeito, um pouquinho do que a gente faz, do que a gente trabalha, das pessoas e tudo mais, eu quero entregar como presente para o pessoal que assistir aqui a live da Rai com a Camila. Eu quero entregar um e-book. Ele está no formato, no formato digital, o Revela-me. Entregar para todo mundo. É só pedir aí para a Rai já tem também. Já li e recomendo, viu? E eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí. Breve, a gente está com as mentorias aí funcionando, viu, Rai? E a comunidade também. Pois tô sabendo. Tô sabendo, tô ligada. Ó,
Tá sabendo. Gente, é isso. Eu tenho só gratidão por hoje. Olha para você ver que como a segunda vai começar diferente. Confesso que o sono passou, literalmente. Eu não estou cansada, eu não estou me sentindo cansada. Eu só dormi 4 horas. E aqui, claro que eu entreguei muito para vocês, todo mundo aqui entregou, mas eu tô com uma dose tripla de ânimo hoje, sabe? Porque eu decidi fazer a minha segunda. Eu fiz uma escolha quando eu falei, poxa, eu posso ficar aqui fazer acontecer diferente. E aí, às vezes as pessoas perguntam, qual movimento? Ah, mas é dinheiro, ah, mas é não sei o quê. E quais as coisas que você pode fazer que está ao seu alcance aí? Né? Qual movimento que você pode fazer hoje que está ao seu alcance? Tem um monte. Vai fazer uma atividade física, não sai dessa cama que ela vai te puxar só para você ficar. E quanto mais dormir que você vai, mais deitado você fica, mais cansado você vai sair. Então, a dica é movimente-se hoje, né? E tenham ótima segunda-feira, ótima semana. Gratidão, Camila, acabou de sair aí que ela tem que levar a filhinha dela, ficou até um pouquinho a mais hoje. E gratidão, Tadeu. Sempre é muito bom falar com você. Eu já te disse que eu aprendo muito. A gente aprende junto. Aqui é troca de chumbo grosso. É o preço da caminhada, né? Do outro processo que a gente fala agora. Verdade. Muito legal. Obrigado. Ótima segunda. Gratidão mesmo. Ótima semana para todos nós. Obrigada. Manda um beijo para Jennifer, viu? Até mais. Vou encerrando aqui, pessoal. Até mais. Gratidão para todo mundo que passou na live. Valeu.